Olá, galerinha dos primeiros anos, do professor Aguiar Peçanha, professora Fabiana de Biologia. Vim falar um pouquinho para vocês a respeito de temas que foram enviados ao longo desse período para vocês desenvolverem atividades avaliativas. O primeiro tema que a gente se refere na aula de hoje é sobre ecologia e relações ecológicas. O que é ecologia? O que a ecologia estuda? A ecologia estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Para a gente conseguir firmar essa ideia, a gente tem que entender alguns termos existentes nesse contexto. Então, a gente tem que saber o que é população. População é um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, eu moro em um determinado bairro. Neste bairro existe a população de pessoas, a população de cachorros, a população de gatos, a população de baratas, ou seja, seres de uma mesma espécie pertencentes a um determinado ambiente. Outro termo que a gente usa também é comunidade. Comunidade é uma localidade onde diversas populações interagem. A gente fala também sobre nicho ecológico. Nicho ecológico é como se fosse o trabalho daquele ser vivo. O que ele faz para conseguir o seu alimento? Por exemplo, uma árvore é um produtor, então o nicho ecológico de um vegetal é produtor. Um herbívoro que come apenas vegetais, o nicho ecológico dele é um consumidor primário. Um decompositor, como por exemplo fungos e bactérias, o nicho ecológico dele é decompor, ou seja, ele come matérias orgânicas mortas para retirar a sua energia, o seu alimento e devolve parte para o meio ambiente. A gente fala também a respeito, por exemplo, de predadores. O que é predador? O leão. O leão, o que ele faz? Ele fica na tocaia aguardando algum animal que vai servir de alimento e ele vai caçar para se alimentar. Então, o nicho ecológico dele é ser um predador. Então, esses termos a gente estuda em ecologia. E sem eu entender esses termos, eu não consigo dar sequência para o meu estudo. A gente sempre estuda a biologia do micro para o macro, ou seja, da menor unidade para a maior. Então, eu começo pela célula, um conjunto de células forma o tecido, que seria a nossa pele, por exemplo. Um conjunto de tecidos forma um órgão, por exemplo, pulmão, coração, fígado, rim. Um conjunto de órgãos forma um sistema respiratório, sistema digestório, sistema endócrino, enfim. Um conjunto de sistemas forma um organismo, um conjunto de organismos forma uma população, conjunto de populações formam comunidade, o conjunto de comunidades formam um ecossistema e um conjunto de ecossistemas formam a biosfera, que é o maior nível de organização biológica. Então, esses são apenas alguns termos para a gente começar a falar um pouquinho sobre ecologia. Até mais, em breve eu volto com outro vídeo para vocês. Um abraço.